Fala galera, tudo bom com você? Professor Kess na área, com uma questão agora da banca IDECAM, questão bastante interessante. É um pouquinho complicado para aqueles que ainda não têm algumas visões, né, com relação a algumas propriedades do triângulo, e a gente vai relembrar algumas propriedades ao passo que a gente vai resolvendo. Então vamos lá. Do ponto médio dos lados AB e AC, então a primeira coisa que a gente já vai colocar aqui é que do lado AB e do lado AC existe pontos médios. E aí, como a gente está observando aqui, nesse triângulo ABC, traçam-se retas que cortam num ponto M do terceiro lado BC, ou seja, desse lado BC aqui, que eu estou pintando aqui, vai ter justamente esse ponto aqui M que vai cortar ele. E que formam com este lado ângulos iguais, com o valor θ. Então, são esses ângulos que eu estou aqui evidenciando. E agora vamos para a resolução, né? Uma coisa que ele falou, que é bastante interessante e que foi dito, é que esse lado aqui, ó, C' e B', formado pelos pontos médios, tem uma propriedade que me diz que se eu unir esses pontos médios dos lados de um triângulo, esse segmento aqui, esse C', B', ele é paralelo a esse outro segmento aqui da base, que nesse caso é o B e C. E outra propriedade com isso ainda nos diz que esse C', B', o segmento, ele é a metade do segmento BC, seja dividido por 2. Isso é bastante importante. Agora vamos para a resolução, com esses dados que foi apresentado aqui. Primeira coisa, ele diz o seguinte: a cotangente do ângulo θ é igual a. Então, para ter uma cotangente, que é uma relação trigonométrica, é necessário que o nosso triângulo a gente utilize as relações trigonométricas. Como é cotangente, então é necessário apenas a gente utilizar a tangente e com algum procedimento matemático que vai surgindo, obviamente, na resolução da conta, a gente vai chegar no inverso da tangente, que nesse caso é a cotangente. Então vamos lá. Vamos analisar logo o ângulo θ que está aqui. A gente já consegue observar que é possível traçar uma altura, e essa altura aqui é uma altura especial, porque se esses dois são paralelos, é a mesma altura. E aí eu posso, na divisão agora com essa altura com relação à base, nomear agora algumas letras, né, para a gente identificar aí cada base. Por exemplo, aqui, vou começar com A, B, C e D. E interessante de B e C é que justamente compõem aqui o lado C, na verdade, o segmento CB, ou seja, é a metade. Obviamente, se eu somar A e D, os dois também vão representar a metade. Então, já posso dizer que o segmento B mais C vai ser igual a D, vou botar esse D aqui, né? Mais A. Deixa eu botar o D minúsculo para ficar tudo conforme está acontecendo, né? Então, beleza. Agora vamos para a resolução. Vamos começar com a tangente. A gente quer a cotangente, então vamos fazer uma tangente. A tangente de θ, ela vai ser a altura. Percebe que essa altura pode estar com relação a B ou com relação a C. Então, eu já vou colocar aqui. Tangente de θ vai ser a altura com relação a B. E a tangente de θ, a altura com relação a C.
Por que eu digo altura com relação a C, altura com relação a B? A gente sabe que é cateto oposto sobre adjacente. O oposto é a altura e o adjacente, nesse caso aí, seria o B e o C. Mas eu gosto de falar com B assim para não atrapalhar, né? Eu gosto de deixar bem simples. Vamos para o próximo. Na relação, você consegue perceber até nas alternativas, apresenta em algum momento aí um seno, um cosseno, uma tangente. Então, eu vou utilizar as mesmas ideias. Então, eu vou fazer uma tangente para beta e uma tangente para gama. Então, vai ser a tangente de beta, que vai ser a minha altura dividido para A, e a tangente de gama, que vai ser a minha altura dividido para D. Muito bem. Agora, lembrando do que a gente acabou de falar anteriormente, vamos pegar isso que a gente tem aqui e deixar essas letras em função das tangentes das alturas. Olha que interessante. Eu posso deixar aqui, ó, B sendo igual a H dividido por tangente de θ. Olha que a tangente aqui já está no denominador, ela já dá a ideia que vai ser o inverso. Então, para o próximo, C igual a H sobre tangente, e nesse caso agora, de θ também. Fazendo a mesma coisa desse outro lado. Então, eu vou ter A igual a H tangente de beta, e vou ter D igual a H tangente, nesse caso, de gama. Bom, agora eu vou fazer a nossa ideia, né? Vou somar eles. Se eu somar B com C, é a mesma coisa de somar H tangente de θ mais H tangente de θ. Então, para não ficar esse negócio muito misturado, eu já vou fazer direto. Vou somar logo os dois aqui e vou dizer que esses dois vai ser 2 vezes H tangente de θ, até porque é a soma dos mesmos. Então, é 2 vezes esse valor. Muito bem. E isso vai ser igual a quem? Você consegue se lembrar, ó, que B mais C é igual a mais D? Então, vai ser igual a H tangente de beta mais H tangente de gama. Como vocês estão conseguindo observar aí. Agora, simplesmente eu vou apagar todo o restante aqui, que acabei de fazer, para dar prosseguimento ao que falta. E algumas coisas a gente já pode fazer logo de cara, que é o seguinte. Vocês conseguem observar que o H está multiplicando deste lado e deste outro lado aqui. Posso tirar esse H em evidência. Veja só, fazendo com que H multiplique 2 tangente de θ e H multiplique 1 sobre tangente de beta mais 1 sobre tangente de gama. Então, esse H a gente já cancela, fica apenas nas variáveis que a gente já pretendia desde o início. Outra coisa, esse tangente, se eu fazer o inverso dele, então eu vou ficar com ele o quê? 2 vezes a tangente de θ, no caso o seu inverso. Só que o inverso da tangente de θ já é a cotangente. E vou aproveitar esses daqui e já vou fazer o meu MMC, né? Eu já vou, nesse caso aqui, pode ser o MMC, pode ser aquela regra da borboleta, mas eu vou, nesse caso aqui, tratar com esses denominadores, vou fazer a soma de frações, né? E aí eu vou obter o seguinte, o de baixo a gente multiplica, né? Então a gente vai ficar com tangente de beta vezes tangente de gama, e o de cima a gente só faz repetir, né? Nesse caso, vai ser tangente de gama mais tangente de beta. Pronto, já está basicamente quase terminado aqui
as nossas continhas. Até porque agora eu vou pegar e nesse lado de cá eu vou fazer com que seja parecido com essas alternativas aqui, porque ele não deu de graça, né? Então você consegue perceber que está tudo tangente aqui, tem uns senos que estão aparecendo aqui, sempre tem um seno. Então provavelmente eu vou ter que cancelar os cossenos. Para eu cancelar, eu vou fazer o seguinte. Aqui você já sabe, né, que a tangente de θ menos 1 vai ser a cotangente de θ. Eu vou deixar por enquanto aqui e vou fazer logo o que é necessário. O que é necessário? Para eu eliminar esses cossenos que tem dessas tangentes, então é necessário que eu multiplique, porque eu sei que é seno sobre cosseno, pelos cossenos, tanto em cima como embaixo. Então eu vou multiplicar embaixo por cosseno de beta, cosseno de gama, e em cima por cosseno de beta e cosseno de gama. E você está cansado de lembrar que se eu pegar esses caras aqui e até mesmo dividir um pelo outro, vai dar 1, não vai alterar nada. É só uma forma de reescrever, porque o cara quis complicar. Então agora, fazendo essa multiplicação, se você multiplicar aqui os de baixo, você vai eliminar. Então, eu já vou colocando aqui 2 cotangente de θ vai ser igual. Eliminando, vai ficar apenas o seno de beta, seno de gama. Ok. Seno de beta, seno de gama, a gente já sabe que pode ser a D, pode ser a E. Na verdade, a E não, que tem seno de alfa aqui embaixo, né? Então, pode ser a C, pode ser a A, que foi o que apareceu, né? Agora, multiplicando em cima, a gente vai ter que, nesse caso, vai eliminar uma tangente, vai ficar, nesse caso aqui, o cosseno multiplicando, né? E da mesma maneira vai cancelar a tangente de beta com outro, no caso, o cosseno da tangente de beta com cosseno aqui, ficando só apenas o seno de beta e o cosseno de alfa. Vai ficar basicamente desse modo aqui. É porque eu não quero prolongar demais o vídeo. Então vai ficar desse jeito aqui. Você vai, quando você for fazer, você vai conseguir observar que vai dar esse resultado. Então vai dar o quê? Vai dar seno de gama, cosseno, nesse caso aí, de beta, mais seno de beta, cosseno de gama. E isso daqui, pessoal, isso daqui é bem interessante, né? Isso daqui nos lembra justamente aquele ditado, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Em outras palavras, pessoal, a gente está diante aí de é, a soma, né? No caso, o seno da soma. Então a gente vai transformar isso daí como seno da soma. E vamos apagar tudo isso daqui e deixar de uma maneira mais bonita e plausível, né? Tá chegando. Então, eu já vou botar aqui a cotangente. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então ele já vai aparecer aqui duas vezes seno de beta, seno de gama. E a parte de cima, seno de gama mais beta. Beleza? Aí você diz assim, mas não tem seno de gama mais beta. Ele não quer deixar de graça de jeito maneira. Olha que interessante. No próprio triângulo, a gente sabe que alfa mais beta mais o gama vai dar 180. Então, se você disser que alfa mais beta é igual a 180, na verdade, o gama mais beta é igual a 180 menos alfa, e você tacar o seno dos dois lados, podemos dizer assim, você vai ter essa possibilidade aqui. Aí sabe o que é engraçado? Se tu fizer a expansão disso daqui com o seno da soma, olha só, seno de 180 menos alfa. Olha o que é que vai acontecer. Vai ser seno de 180, que a gente já sabe que esse valor dá zero, cosseno de alfa. E o outro vai ser
menos cosseno, nesse caso de 180, seno de alfa. Aí o cosseno de 180 é menos 1. E menos com menos é mais. Então acaba que isso daqui vai ser seno de alfa. E aí, finalmente, nós finalizamos a questão trocando esse valor que está aqui, ó, por seno de alfa, onde diz que a cotangente vai ser o seno de alfa dividido por 2 vezes o seno de beta vezes o seno de gama, que vai ser nossa alternativa D. Se você gostou, pessoal, dê o like, compartilhe. Mas uma coisa é certa, não vai ser fácil qualquer prova que você for enfrentar com a banca IDECAN. Então, bons estudos e até mais.